Caros ouvintes, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal Comunidade Cristã Espada do Espírito. No vídeo de hoje nós vamos abordar o seguinte tema, o pentecostalismo contra o estudo bíblico. O que acontece? Acontece que pregadores e igrejas ela se coloca e se posiciona acima das escrituras, que deveria ser a única regra de fé do crente. E eu vou provar pelas escrituras isso, que as escrituras é a nossa única regra de fé. Acontece que tem igrejas e pregadores que se colocam acima das escrituras, como se fosse uma espécie de igreja católica, aonde a instituição e a tradição da igreja, ela tem o mesmo valor de peso e superior às escrituras. As escrituras não importam para o catolicismo, O que importa é a autoridade da igreja e a tradição da igreja. E algumas igrejas pentecostais, têm se comportado do mesmo jeito. Eu quero dizer que essas igrejas pentecostais, que se posicionam acima das escrituras, elas são católicas medievais e não sabem. Vocês não são crentes, vocês não são protestantes. Vocês não são cristãos. Vocês são católicos medievais e não sabem. Porque vocês colocam a igreja de vocês, a tradição de vocês, a suposta revelação de vocês acima das escrituras. Ah, mas Deus me deu uma revelação. Está na Bíblia? Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Está acima das escrituras, então não serve. Então não serve. Então se você coloca a sua revelação acima das escrituras, você é católico medieval e não sabe. A Bíblia não é autoridade para você. E eu quero chamar a atenção aqui de algumas pregações que têm surgido na internet, principalmente de alguns anciões da congregação cristã no Brasil. Apareceu um chamando o estudo bíblico de farelo, outro chamou o estudo bíblico de lixo, outro expulsou o espírito de estudar a Bíblia da igreja, e recentemente apareceu outro que chamou o estudo bíblico de lepra. E eu tenho um recado para todos esses anciões, tenho um recado para vocês, que prega aí contra o estudo bíblico. Primeiramente, vocês estão contra a liderança do Braz, que fez um documento, e nesse documento consta que o pregador ele deve pregar a Bíblia expositivamente, respeitando o contexto. Então vocês estão blasfemando contra as escrituras, rejeitando as escrituras e rejeitando o próprio documento da liderança de vocês, feito no Braz. Vocês estão errando aí duas vezes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero falar para vocês: a congregação cristã no Brasil, ela só existe por causa da reforma protestante. A Bíblia que a congregação cristã no Brasil usa, traduzida para o português, ela foi traduzida por um teólogo que estudou e se dedicou em tempo integral. João Ferreira de Almeida não tinha trabalho secular, ele se dedicou integralmente ao estudo bíblico, e por conta dessa dedicação dele, ele conseguiu traduzir a Bíblia para o português. Como a gente sabe, até o livro de Ezequiel ele traduziu. Depois que ele morreu, posteriormente, outros teólogos que dedicaram a sua vida integral à teologia, concluíram a tradução da Bíblia do livro de Ezequiel em diante. Então a congregação ela só tem a Bíblia porque um teólogos em tempo integral, se dedicou à tradução da Bíblia e traduziu. A Bíblia não caiu de paraquedas para a congregação que está no Brasil. Deus não revelou para os santos anciões do Braz, já que ele diz que tudo é revelado, que não pode ser questionado. Deus não revelou para eles. A Bíblia foi um livro traduzido do português por um teólogo chamado João Ferreira de Almeida, e posteriormente outros teólogos que estudaram em tempo integral para traduzir a Bíblia. Primeiro ponto. Então vocês têm a Bíblia traduzida através de um teólogo.
Então vocês criticando teologia já estão errados. Fazendo esse culto à ignorância já estão errados. Primeiro ponto. Segundo ponto, os pontos de doutrina da capa do inário. Aqueles pontos de doutrina que estão na capa do inário também é obra de teólogos. Também é obra de pessoas que estudaram a Bíblia. 8 daqueles pontos de doutrina são obras de teólogos metodistas, né? E o restante dos pontos de doutrina, se eu não me engano, são de teólogos que fizeram parte do Concílio Americano, né? Então vocês têm uma Bíblia que foi traduzida por teólogos, gente que estudou, tem pontos de doutrina que foram feitos por teólogos, tem hinos que foram feitos por teólogos, né? Deus não revelou nada para vocês. O que a congregação fez foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Essa é a realidade que precisa ser mostrada para o povo. Então vocês têm que sair da caixa e mostrar essa realidade para o povo, né? Depois vocês reclamam que o povo está saindo, que o povo está indo embora, que o povo está abandonando a fé. Não. O povo está descobrindo essas verdades que vocês esconderam, né? Perceberam que foram enganados, se decepcionaram e estão indo embora. Simplesmente isso. Os que ainda estão, ainda não têm ciência, né, desse contexto que eu estou falando aqui para vocês. O que estão ainda não tem ciência desse contexto. Mas a partir do momento que assistirem esse vídeo, vão ter conhecimento, né, desse contexto, né, que nada foi revelado para a CCB, para a congregação, nem a Bíblia, nem os pontos de doutrina, nem os hinos e nem as melodias, que foram tudo copiados de igrejas batistas e igrejas luteranas, que vocês tanto criticaram durante muito tempo. Então aqui o meu conselho aqui para vocês é para que vocês saiam da caixa, né? Mostrem essa verdade por povo. É a única forma de vocês evitarem o êxodo. É a única forma. Porque essa verdade tende a se espalhar e tende a chegar a mais pessoas, né? E mais pessoas vão ter esse conhecimento da verdade, né, que vocês aí esconderam aí do povo, né? E vão se decepcionar e corre o risco de ir embora também. Então esse êxodo que está acontecendo não é culpa do estudo bíblico, é culpa de vocês mesmos, que estão negando, blasfemando das Escrituras, fugindo das Escrituras, né? Então tá aí, né? Se você é da CCB, essa é a realidade nua e crua, como se costuma dizer, né? Agora eu quero deixar aqui algumas passagens bíblicas, né, aqui para vocês, para que vocês tenham conhecimento, né, do posicionamento desses profetas, que são falsos profetas. Né? Vamos aqui para o livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 13 é um livro muito importante, né, para as igrejas contemporâneas. É um livro bastante importante, onde Ezequiel aqui fala dos falsos profetas que profetizam do seu coração, né, que é bem semelhante aos profetas de hoje, que se coloca acima das Escrituras. Né, vamos ler aqui o livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 13, vamos ler aqui o versículo 2, que diz assim: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e que só profetizam o que vê o seu coração. É o que acontece hoje nas igrejas pentecostais, né? Na maioria delas não existe pregação expositiva, né? Existe coisa nova, novidade, revelação do próprio coração do pregador. E continuando aqui, ó: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Versículo 4: os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto, veem vaidade e adivinhação mentirosa. E os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. O que acontece nessas igrejas pentecostais? Versículo 7: não vê divisão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa quando dizes,
O Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Né? Bem semelhante a certas igrejas que tem por aí. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade e vedes a mentira, porquanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. A minha mão será contra todos os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, e nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que sim, visto que andam enganando meu povo, dizendo paz não havendo paz, um edifica a parede de lodo e outros rebocam de cal não adubada. Né? Então medita aqui no texto de Ezequiel capítulo 13, tá bom? Bom, agora vamos para a Bíblia e vamos provar que a Escritura é autoridade na vida do crente. Que a instituição ela não é autoridade e nem a tradição ela é autoridade. A autoridade somente as Escrituras. Né? Vamos ler aqui 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o que instrui o homem de Deus é a exposição da palavra de Deus, é a exposição Escritura. Não é aquilo que vem na minha cabeça, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é a instituição, não é a tradição da instituição, mas é a palavra Escritura, que instrui o homem de Deus para que ele seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Né? Não é o homem que diz a interpretação da Bíblia. A Bíblia por si só, ela se interpreta. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Novamente aqui o apóstolo Pedro defendendo a autoridade das Escrituras. E para quem blasfeme da Escritura, para quem diz que a Escritura não é palavra de Deus, olha um texto aterrorizante aqui, ó, Apocalipse capítulo 13, versículo 5, que diz assim: E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Né? Grandes bocas para proferir blasfêmia. Blasfêmia contra o quê? Contra toda a palavra de Deus. Blasfêmia contra toda a Escritura, contra toda a vontade de Deus. E é isso que vocês fazem quando vocês negam o conhecimento das Escrituras. Vamos aqui para outro texto. Lucas capítulo 24, versículo 44. O Senhor Jesus Cristo diz assim: Estas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco. E convinha que se cumprisse tudo aquilo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando que toda a Bíblia, ela coloca o Senhor Jesus Cristo no centro. Coloca Ele mesmo no centro. A Bíblia só existe por causa de Jesus Cristo. Se você tira Jesus Cristo da Bíblia, não existe Bíblia. Porque toda a Bíblia, ela aponta para Jesus Cristo, desde Gênesis a Apocalipse. Vamos aqui para outro texto, 2 Timóteo capítulo 2. Né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz assim, ó: Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, e eu deixei grifado aqui, ó, que maneja bem a palavra da verdade. Né? Não é o profeta que fala coisa da sua cabeça, mas o profeta que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a Escritura. Vamos aqui para outro texto, 1 João capítulo 5, 1 João, não, Evangelho de São João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Né? Então só temos a vida eterna pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo, através das Escrituras, como ele mesmo fala aqui. E cuidais ter nela a vida eterna. A vida eterna não está na tradição. A vida eterna não está na autoridade da igreja. A vida eterna se encontra
dentro das Escrituras através de Jesus Cristo. João capítulo 10, né? O Senhor Jesus Cristo diz assim: pois a lei chamou deuses aquele a quem a palavra, a Bíblia de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Então o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que a Escritura ela não é anulada, nada substitui a Bíblia. Não tem revelação nova para substituir a Bíblia. Não tem doutrina nova para substituir a Bíblia. Não tem tradição de igreja para substituir a Bíblia. A Bíblia ela é autoridade e ela não pode ser anulada, como Jesus Cristo está falando aqui. Agora vamos para João capítulo 17, versículo 12, que diz assim, ó: estando eu com eles no mundo, guardava em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Tudo que está na Escritura se cumpre. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse versículo 17 é muito importante. A palavra de Deus é a verdade. Não é a instituição, não é a tradição. Eu não rogo, versículo 20, eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, pela palavra de Deus, Escritura, hão de crer em Jesus Cristo. Vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 12. Esse aqui é muito importante também. 1 Coríntios 12, versículo 8, diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra com sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Palavra de Deus pregada expositivamente na Bíblia, só existe duas: a da sabedoria e a da ciência. Não tem outro tipo de palavra na Bíblia, né? Então vocês que pregaram essas blasfêmias, né, blasfemando das Escrituras, blasfemando, né, da palavra de Deus. Deixa eu voltar aqui para o começo. Vocês que blasfemaram das Escrituras, ainda há arrependimento para vocês. Basta vocês se arrependerem, pedirem perdão ao povo, mudarem o conceito de vocês e vocês começarem a pregar a palavra de Deus como autoridade sobre a igreja. Mesmo que vocês tenham blasfemado, ainda há uma saída para vocês. Porém, se vocês continuarem orgulhosos, né, escravo desse orgulho de vocês, como foi lido no texto de Ezequiel, uma hora vocês vão perecer e uma hora vocês vão encontrar com o juízo de Deus. E aquele que nega a palavra de Deus não é brincadeira, né? Receberá uma punição severa no dia do juízo. Como o Senhor Jesus Cristo ele fala em João capítulo 17: guardaram a palavra que lhe dei. Então guardem a palavra, guardem as Escrituras no coração de vocês, aprendam as Escrituras, preguem elas positivamente, saiam da caixa. Saiu da caixa, né? Vocês estão prejudicando vocês mesmos. Vocês estão combatendo contra os arguilhões. Vocês estão combatendo contra Deus, se levantando contra a palavra, né? Então esse é meu vídeo de hoje. Espero que vocês se arrependam, né, e se retratem genuinamente com o povo. E voltem, né? E voltem a defender a palavra de Deus, né, que é a Bíblia Sagrada. Tá bom? Esse é meu vídeo de hoje, né? Compartilha, né, para que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Fiquem na paz.